aí pessoal, beleza? Se você está assistindo esse vídeo é porque você está aí na espera pelo seu treinamento de recenseador, ou então você é ACM ou ACS, assim como eu, sou supervisora, agente censitária e supervisora, e hoje eu quero dizer para vocês que foi o nosso segundo dia de treinamento, e se você é recenseador, o seu treinamento está muito perto. O seu treinamento vai ser do dia 18/7 ao dia 22/7. Nós estamos sendo treinados para treinar vocês. Então, vamos dar esse suporte para vocês antes e durante a coleta. Vamos estar ali responsáveis por supervisionar e orientar vocês, esclarecendo dúvidas, tudo que for importante para que vocês consigam coletar os dados e recensear as pessoas da melhor forma possível, da maneira mais eficaz possível. Então, talvez você esteja se perguntando, quem que eu vou recensear? Como que eu sei que aquela pessoa que está naquela casa, ela entra dentro da pesquisa? Então, eu vou dar uma dica para vocês, que foi passada para a gente hoje, foi imaginar como se no dia da data de referência a gente fosse fazer uma foto. Uma selfie ali com aquelas pessoas que estão morando ali, que estão ali na casa naquele dia, que é a data de referência. A data de referência, gente, ela teve uma alteração, ou seja, durante a prova do IBGE, quando a gente ainda estava se preparando para a prova, ainda estava estudando o material, foi apresentada uma data de referência. Só que ela já mudou, ela não é mais aquela mesma. A data de referência agora é essa mais atualizada. Talvez você já até saiba, mas é sempre bom lembrar. 31 de julho para 1º de agosto. 31 de julho para 1º de agosto, você vai imaginar que naquela casa você foi lá e tirou uma foto das pessoas que moram naquele domicílio. Então, quem que vai ser recenseado? Vai ser recenseado quem estiver na foto que você tirou. Por exemplo, tem uma mãe, tem um pai, tem uma filha e digamos que um vô dessa criança. Então, você vai recensear quem estava na foto no dia da data de referência. Eu vou dar um exemplo mais claro. Por exemplo, na casa da Maria mora ela, o marido, o filho e o pai dela. Só que na data de referência, a Maria, gente, ela estava grávida. E vamos supor que o bebê dela nasceu dia 2 de agosto. Se ele nasceu dia 2 de agosto, ele não entra na pesquisa, porque a data de referência é 31 de julho para 1º de agosto. Então, ele não entra na pesquisa porque ele nasceu no dia 2. Vamos supor que o pai da Maria, infelizmente, faleceu no dia 2 também. Vamos supor que isso aconteceu. O que acontece? Ele vai ser recenseado sim, porque na data de referência, gente, ele estava vivo. Então, na foto que o recenseador tirou, vamos imaginar assim, ele apareceu. Então, se ele apareceu na foto, ele vai ser recenseado. Já o filho dela, como ela ainda estava grávida, ele ainda não havia nascido, ou seja, ele não está nessa foto, então ele não vai ser recenseado. Então, é só pensar assim, quem que estava no domicílio na data de referência? Quem que estava morando no domicílio na data de referência? Era a Maria, o marido dela e o pai dela, porque o filho dela ainda não tinha nascido. Então, mesmo que o pai dela já tenha morrido durante a pesquisa, se na data de referência ele estava vivo e estava morando com ela, ele entra como morador desse domicílio. Ficou claro? Uma outra coisa que pode confundir são essas pessoas que moram em 2 casas, 2 ou mais. Você vai perguntar para a pessoa, na data de referência, você estava onde? Você morava onde? Você morava na sua casa no Rio de Janeiro ou você morava na sua casa em São Paulo? A pessoa vai responder. Se ela não souber, a gente vai perguntar para ela, tá, mas em qual dessas casas você passa mais tempo? Se ela responder, gente, que eu passo metade do ano em São Paulo e metade do ano no Rio de Janeiro, então a gente vai perguntar para ela, qual dessas casas você tem há mais tempo? Você mora há mais tempo? Então, a partir daí ela vai dizer se primeiro ela
ela começou morando em São Paulo ou se primeiro ela estava morando no Rio de Janeiro. Então, a partir daí, a gente vai saber qual domicílio a gente vai registrar. Uma outra questão são as pessoas que moram, por exemplo, eu, durante a semana em uma cidade e durante os finais de semana na casa dos meus pais. Então, será se eu vou ser contada nessa cidade que eu estou estudando ou será se eu vou ser contada na casa dos meus pais? Então, nesse caso, eu vou ser contada na casa dos meus pais, que é a minha residência, é o meu local de meu domicílio. Nesse caso, como eu passo a semana toda em domicílio por conta dos estudos e vou para casa nos finais de semana, vou ser contada na minha casa, que é a casa dos meus pais, no meu domicílio, onde eu fico nos finais de semana. Por quê? Porque se eu estou nessa cidade é por motivo de estudar, não é o meu local de moradia fixo. Eu ainda tenho a minha casa com os meus pais, entendeu? Já no caso, por exemplo, de pessoas que conseguiram uma proposta muito boa de emprego em outro lugar, viajaram para lá, compraram uma casa e fixaram residência, essas pessoas vão contar nesse novo lugar que elas estão. Por quê? Porque elas fixaram uma residência nesse local. Uma outra questão também que pode surgir dúvidas é a questão dos presidiários. As pessoas que estão ali em detenção, porém ela ainda não foi condenada. E se ela foi condenada, foi uma pena inferior a 12 meses. Essa pessoa vai ser contada na sua casa, na sua residência. Porém, se ela estiver presa, se ela estiver presa, digamos assim mesmo, há mais de 2 meses, mas ela foi condenada a mais de 2 anos de prisão, por exemplo, ela já entra como, vai ser recenseada como uma moradora do presídio, mesmo ela estando lá apenas há 2 meses. Por quê? Porque a pena dela foi superior a 12 meses. Eu vou dar mais alguns exemplos. O João, ele viajou há 8 meses a trabalho. Ele está morando naquela casa em outra cidade porque recebeu uma proposta de emprego. Então, o João, ele vai ser recenseado no local onde ele está morando atualmente. Por quê? Porque ele fixou uma residência nesse local. Já a Maria, ela estuda, recebeu uma proposta de intercâmbio há 4 meses e ela foi para lá, para esse outro país. Ela vai ser contada na pesquisa no domicílio de origem dela? Vai. Por quê? Porque a ausência dela é inferior a 12 meses e porque ela viajou por motivo de estudar. Ela não foi lá para fixar uma residência, entendeu? Então, deixando bem claro, estudantes que estudam fora, mas que voltam para casa nas férias, eles vão ser contados na sua casa, na casa dos seus pais, porque eles não foram para lá, para essa cidade de estudo, com a intenção de fixar a residência. Um outro caso, em caso de uma pessoa que está respondendo a uma pena, por exemplo, o Júlio, que foi preso há 4 meses, mas ele foi condenado a 2 anos. O Júlio, gente, ele vai ser considerado como um morador do presídio onde ele está detento, onde ele vai cumprir a pena dele. Então, ele vai contar como morador desse presídio, ele não vai contar como morador da antiga casa dele. Então, por hoje foi isso. Hoje foi bem mais intenso do que ontem. Nós estamos tendo bem mais atividades práticas, estamos manuseando muito mais o DMC até para que a gente possa instruir os recenseadores. Então, hoje foi bem mais intenso, bem mais cansativo até. O IBGE, gente, ele trabalha muito com siglas, então a gente tem que se familiarizar com essas siglas, porque em alguns momentos vai estar só as siglas, não vai estar explicando direitinho o significado. Então a gente tem que se familiarizar mesmo com essas siglas. Hoje foi o nosso primeiro contato, então a gente ficou um pouquinho assim, um pouco perdido, mas logo vamos estar bem acostumados com essas siglas, com esses termos, e tenho certeza que vai ser muito produtivo o resto da semana.
Foi muito bom ontem, hoje foi ótimo também, porque eu também já fui recenseadora e eu fiquei muito ansiosa, eu queria saber, me familiarizar logo com aquilo que vinha pela frente, então eu vou trazer para vocês o que for de vocês, que corresponder a vocês, tentar explicar. E é isso, muito obrigada e até a próxima.